Olá pessoas, sejam bem-vindos à Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel e hoje vamos falar um pouquinho sobre dica de leitura. O livro que eu terminei de ler recentemente chama-se Estado de Exceção, a forma jurídica do neoliberalismo. É um livro bastante curto, mas bastante rico de informação, escrito pelo professor e advogado Rafael Valim. Quem é Rafael Valim? Rafael Valim é doutor e mestre em Direito Administrativo pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo e é professor de Direito Administrativo na mesma instituição. Além disso, atua como advogado. Rafael Valim ficou reconhecido nacionalmente porque teve um período em que a Polícia Federal invadiu o seu escritório e apreendeu uma série de computadores numa operação que foi considerada por muitos extremamente autoritária, ferindo direitos constitucionais dos advogados, o sigilo entre, cliente e advogado. Inclusive, o Rafael Valim pertence, pelo que eu li, ou auxiliou, de certa forma, alguns aspectos da defesa do ex-presidente Lula, e é justamente esse período de autoritarismo, de quebra do Estado de Direito, do seu direito fundamental como advogado, que o inspira a escrever esse livro falando sobre Estado de Exceção. A ideia de um Estado de Exceção, o professor Rafael Valim escreve aqui, se tornou muito mais comum, embora essa é uma expressão já antiga, a partir de 2001, principalmente do atentado nos Estados Unidos, na Torre Gêmeas, onde o governo americano criou uma série de mecanismos para suprimir direitos individuais dos próprios americanos, como espionagem, revistas, tratar todo mundo como um possível culpado, inclusive suspendendo vistos de determinados países, deportando certos imigrantes que já tinham conseguido o visto permanente nos Estados Unidos. Então a palavra Estado de Exceção tornou-se mais comum. Bom, dito isso, o livro é dividido em poucos capítulos, como falei, é um texto bem curto, são 4 capítulos, além da apresentação feita pelo professor Gessé Souza e pela própria introdução. O primeiro capítulo chama-se Estado de Exceção, aproximação teórica e localização sistêmica. Nesse primeiro capítulo, o autor tenta apresentar um conceito de Estado de Exceção e tenta localizar ele diante das diversas disciplinas do conhecimento. Para fazer isso, ele se utiliza de alguns autores bastante importantes, como, por exemplo, o pensador francês chamado François Saint-Bonnet, que fala que a exceção é um período onde os direitos às regras jurídicas previstas no período de calma são transgredidas ou suspensas para o enfrentamento de determinados perigos. Então, no momento X, o Estado de Direito é suprimido, as regras normativas são deixadas de lado e o poder administrativo, o poder executivo ganha ampla autoridade, o poder judicial ganha ampla autoridade, atropelando os direitos do cidadão. O outro teórico que aparece aqui, muito citado no livro, é o professor italiano Giorgio Agamben, que inclusive é bastante traduzido no Brasil pelo professor Silvino e tem excelentes textos. E o Giorgio Agamben já inverte um pouco essa lógica e vai dizer que a exceção, na verdade, é algo mais amplo, pode se aplicar a períodos duráveis, onde os direitos das pessoas são suprimidos no combate a um perigo que às vezes é imaginário, que ninguém nunca vê. A discussão que aparece é se a exceção é algo pontual ou se a exceção pode se estender. A partir disso, ele começa a apresentar como a ideia de exceção se aparece em diversos campos do conhecimento, na teoria geral do direito, no dogmatismo jurídico, na sociologia, inclusive citando Paulo Sérgio Pinheiro, que fala que loucos, prostitutas, prisioneiros, negros, imigrantes, judeus, índios, aidéticos, homossexuais, travestis, operários, nunca vão conhecer o Estado que não seja o Leviatã. Ou seja, como a exceção, a repressão do Estado acaba sendo comum para muitas pessoas. Depois ele vai na teoria política, depois ele vai na filosofia, trazendo as ideias do pensador austríaco Carl Schmitt e fazendo várias aproximações com aquilo que pode ser um estado de exceção. É um capítulo muito interessante do ponto de vista teórico de definição de termos. Depois ele vem no capítulo 2, que é muito legal, onde ele começa a pensar o momento atual da história, chama-se Estado de Exceção, signo do fracasso do atual modelo democrático. Ele vai argumentar nesse capítulo como o crescimento dos estados de exceção ou de períodos de exceção estão amplamente atrelados a um fracasso da democracia e ao desgosto cada vez mais comum das pessoas com o sistema político tradicional. Uma despolitização das pessoas acaba abrindo espaço para períodos de exceção, para períodos de autoritarismo,
que é basicamente aquilo que a gente vê acontecendo no Brasil. O livro carrega citações de autores brasileiros, de autores estrangeiros, inclusive muitas citações em inglês e em espanhol, e aí a gente pode chegar no 4º capítulo, que é onde ele fala justamente do caso brasileiro, o exemplo paradigmático do estado de exceção, onde ele vai argumentar como o estado de exceção se alimenta da crise econômica e como o estado de exceção torna-se a norma jurídica do sistema neoliberal. Nesse sentido, a lógica neoliberal precisa de pessoas despolitizadas e precisa de um estado fraco, porém, um estado mínimo, mas um estado forte, um estado que não se envolve em questões econômicas, mas um estado que garanta o domínio do mercado sobre as pessoas, que garanta a manutenção das desigualdades. Por isso, quando a gente pensa no caso brasileiro, por que a gente pensa tantas exceções jurídicas acontecendo contra o Lula, contra o PT e contra os partidos que defendem os trabalhadores, mas você não vê esses abusos jurídicos acontecendo contra políticos liberais ou neoliberais que estão envolvidos em esquemas de corrupção? Isso, literalmente, no caso brasileiro, a gente não vê. Inclusive, a citação do desembargador que falou que o caso do Lula é um caso único, é um caso diferente, por isso se justificava você ter medidas excepcionais, porque era um caso excepcional. A partir da leitura do livro, a gente consegue pensar um esquema que daria origem ao estado de exceção contemporâneo. Nele nós teríamos um soberano. Esse soberano não são necessariamente os políticos, nem necessariamente o sistema jurídico, mas o soberano é o mercado. Mas para o mercado reinar, e para um estado de exceção ser implantado, você precisa também de um inimigo. Quem é esse inimigo? O corrupto. O político corrupto, o partido corrupto, mas é claro que aqui é importante lembrar de novo a corrupção seletiva, né? Aquela corrupção das pessoas que defendem um Estado democrático mais amplo, não a corrupção das pessoas que defendem um Estado mínimo. E para que isso funcione, você justifica então a supressão normativa, né? As normas únicas criadas durante o movimento, a lei criada em movimento, aquilo que valeu só para as investigações contra o PT, que de repente não vão valer para as outras investigações. O caso da Lava Jato é descrito aqui como um exemplo disso. E no final, no último capítulo, chama-se Há alguma alternativa no horizonte? Nesse capítulo, o autor vai dar ênfase justamente ao que a gente pode fazer sobre isso. E vai falar sobre a importância da gente resgatar a noção de política, resgatar a importância do debate público. No final do livro, o autor traz uma série de referências, que são referências bem interessantes, livros consagrados mundialmente, e artigos, né, feitos por escritores brasileiros, mas por brasilianistas que tentam pensar o estado de exceção que se forma no Brasil, cuja Lava Jato aparece como um grande exemplo. O livro é curto, são pouco mais de 60 páginas, dá para ler em um dia tranquilamente, foi o que eu fiz, e eu recomendo mesmo essa leitura para quem quer pensar um pouquinho o autoritarismo que está nascendo no Brasil. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, quem gostou, curte, compartilha, dá aquele like maroto e forte abraço a todos.